No reino dividido de Israel, durante o reinado de Acabe, um rei conhecido por sua inclinação para o mal e sua aliança com Jezabel, uma decisão estava prestes a ser tomada. Uma decisão que afetaria o destino de muitos. Acabe, em sua ambição insaciável, buscava recuperar Ramote-Gileade das mãos dos sírios. Para isso, ele decidiu se aliar a Josafá, o rei de Judá, e juntos lutar contra os sírios para retomar o controle dessa cidade estratégica. Josafá, um rei justo e piedoso, concordou em unir forças com Acabe, mas antes de avançar para a batalha, ele sugeriu consultar o Senhor. Era uma prática comum entre os reis justos de Israel buscar a orientação divina antes de iniciar uma campanha militar. Acabe, no entanto, não possuía o mesmo zelo pelo Senhor. Mas, para agradar a Josafá, ele chamou cerca de 400 de seus profetas. Esses homens, longe de serem verdadeiros mensageiros de Deus, eram aqueles que diziam o que o rei desejava ouvir, pois temiam sua ira mais do que ao próprio Deus. Em um espetáculo de falsidade e bajulação, todos os profetas falaram em uníssono, incentivando o rei a ir à batalha e assegurando-lhe a vitória. Josafá, embora impressionado pela unanimidade, sentiu que algo estava errado. Ele questionou Acabe se não havia mais nenhum profeta do Senhor a quem pudessem consultar. A relutância de Acabe foi evidente quando mencionou um último profeta, Micaías, filho de Imlá. Com desprezo, Acabe comentou que Micaías nunca profetizava nada de bom a seu respeito, apenas calamidades. Josafá, porém, insistiu, e Acabe enviou um mensageiro para buscar Micaías. Enquanto o mensageiro se dirigia a Micaías, ele o instruiu a falar em concordância com os outros profetas, sugerindo que ele deveria prever uma vitória. Micaías, um homem de integridade e coragem, respondeu que falaria apenas o que o Senhor lhe revelasse. Quando chegou diante de Acabe e Josafá, Micaías inicialmente, de forma irônica, disse o que os outros profetas tinham declarado. Vai e prospera, o Senhor entregará Ramote-Gileade nas mãos do rei. Acabe, percebendo o tom sarcástico, insistiu para que Micaías falasse a verdade. Foi então que Micaías revelou uma visão que recebeu do Senhor. Ele viu todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas sem pastor, e o Senhor dizendo que seu povo deveria voltar em paz para suas casas, indicando que o líder deles, Acabe, não voltaria da batalha. Enfurecido, Acabe o acusou de sempre profetizar o mal contra ele. Mas Micaías não parou por aí. Ele revelou uma visão celestial mais perturbadora. Viu o Senhor sentado em seu trono, rodeado pelo exército celestial, perguntando quem enganaria a Acabe para que ele subisse e caísse em Ramote-Gileade. Um espírito se apresentou diante do Senhor e disse que seria um espírito mentiroso na boca de todos os profetas de Acabe. E o Senhor permitiu que fosse feito assim. Ao ouvir essas palavras, Zedequias, um dos falsos profetas, esbofeteou Micaías e perguntou sarcasticamente: Por onde passou o Espírito do Senhor, quando saiu de mim para falar contigo? Micaías, sem medo, respondeu que Zedequias veria a verdade quando estivesse fugindo para se esconder. Acabe, furioso e determinado a seguir seu próprio caminho, ordenou que Micaías fosse preso e alimentado com pão e água até que ele, o rei, retornasse em paz. Micaías, com coragem inabalável, declarou que se Acabe realmente retornasse em paz, então o Senhor não havia falado por meio dele, e clamou para que todos presentes fossem testemunhas de suas palavras. Acabe, obstinado, preparou-se para a batalha. Talvez por algum pressentimento, ele decidiu disfarçar-se, vestindo-se como um soldado comum, enquanto Josafá mantinha suas vestes reais. O rei de Aram, adversário de Israel, havia ordenado a seus capitães que concentrassem seus ataques apenas contra o rei de Israel. Ao ver Josafá vestido como rei, os capitães se aproximaram para atacá-lo.
Josafá clamou ao Senhor, e eles perceberam que ele não era Acabe, desviando-se. Mas mesmo o disfarce de Acabe não poderia protegê-lo da vontade divina. Um soldado sírio disparou uma flecha ao acaso, que acertou uma brecha na armadura de Acabe. Gravemente ferido, Acabe ordenou que fosse levado para fora da batalha, mas seu sangue escorria pelo chão de seu carro de guerra. Ao final do dia, o rei morreu, exatamente como Micaías havia profetizado. O exército de Israel, sem líder, dispersou-se pelos montes, confirmando a visão de Micaías. Com a morte de Acabe, ficou evidente que Micaías era um verdadeiro profeta do Senhor. Sua coragem ao falar a verdade, mesmo diante de ameaças, destacou sua fidelidade a Deus acima de tudo. A profecia de Micaías foi cumprida exatamente como ele havia anunciado. Para o povo de Israel, a morte de Acabe foi uma lembrança poderosa da necessidade de ouvir a voz verdadeira de Deus e não se deixar levar por falsos profetas que falam apenas o que é conveniente. Micaías representa a voz solitária da verdade em um mundo cheio de falsidades e compromissos. Ele é o exemplo de alguém que não se intimida diante do poder humano, mas se mantém firme no compromisso com a palavra divina. Sua história nos ensina a importância de buscar a verdade, mesmo quando ela não é popular ou conveniente. No mundo de hoje, onde muitas vezes a verdade é suprimida ou distorcida, a história de Micaías nos encoraja a sermos corajosos, a permanecermos fiéis e a falarmos a verdade em amor, independentemente das consequências. Micaías, o profeta que ousou desafiar a corte real, é uma lembrança viva da necessidade de buscar a orientação divina genuína, de não ser influenciado pela pressão dos poderosos e de sempre manter a integridade, mesmo quando somos uma voz solitária no deserto. Que sua história inspire a todos nós a sermos corajosos, a permanecermos fiéis à verdade e a confiarmos na justiça divina, mesmo quando o mundo parece estar contra nós.